Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa 11ª aula do curso de Parasitologia e hoje nós discutiremos aqui acerca da triconomoníase, uma importante IST aqui não viral e que também é importante ser discutida aqui à luz da parasitologia. Então vamos lá? De antemão, o primeiro aspecto a ser destacado é que trata-se aqui de uma doença causada pela infecção do protista Trichomonas vaginalis, tá? Trata-se aqui de de um protista pertencente ao filo Parassobalida, que é aquele que apresenta um corpo parabasal. Três espécies de triconomas conseguem infectar o ser humano, então o Trichomonas vaginalis, o Trichomonas tex e o Trichotoma hominis. No entanto, dentre esses três gêneros aqui, perdão, dessas três espécies, a única espécie que é patogênica, de fato, é a Trichomonas vaginalis. Um aspecto importante a ser destacado é que, diferentemente do que a gente havia descrito anteriormente, nós temos aqui agora uma parasitose com ciclo monogênico, no qual o ser humano é o único hospedeiro conhecido. Então, trata-se aqui essencialmente de uma antroponose. É a IST não viral mais comum do mundo, ou seja, trata-se aqui de uma infecção sexualmente transmissível e, consequentemente, é aquela que é mais clássica aqui no mundo. Aqui tem uma micrografia de um Trichomonas vaginalis. E acerca da morfologia do Trichomonas vaginalis, é importante que nós nos atenhamos de antemão que apresenta uma única forma, a qual nós denominamos como trofozoíta, ou trofozoito, que apresenta um formato elipsoide ou oval, apresenta quatro flagelos aqui anteriores livres, então na porção de trás tem-se aqui quatro flagelos, apresenta uma membrana ondulante, tem a presença de uma estrutura rígida ao longo do eixo longitudinal do corpo, que a gente chama de axostilo, e, por fim, mas não menos importante, o Trichomonas vaginalis ele é desprovido de mitocôndrias e apresenta aqui o núcleo elipsoide na porção anterior. Tá? Então tem aqui o núcleo nesse formato elipsoide que está mais localizado anteriormente aqui no corpo do parasito. Não menos importante, o ciclo biológico está diretamente atrelado aqui com relação sexual desprotegida, ou seja, sem utilização de camisinha. E é essencialmente o que acontece aqui. O trofozoito ele pode se alojar aqui na vagina ou na uretra feminina, da mesma forma a qual esse trofozoito ele pode ser liberado aqui pela secreção vaginal durante o coito e durante a urina. Fato é que quando esse trofozoito ele se aloja aqui na vagina ou na uretra, ele começa a fazer uma divisão binária e, consequentemente, ele libera aqui esses trofozoitos e isso daqui é transmitido mediante via relação sexual. Então, como eu falei para vocês anteriormente, trata-se aqui de uma IST não viral muito comum e ela é transmitida via relação sexual. E o parasita ele pode sobreviver, por exemplo, sob o prepúcio por mais de uma semana se o homem eventualmente se infecta. A mulher, se infectada, ela pode ter o alojamento aqui desse parasito na mucosa da uretra do homem e aí, consequentemente, como que se dá isso aqui? A mulher ela vai acabar sendo infectada quando esse parasito ele se encontra aqui na mucosa uretral masculina e é levado até a vagina após a ejaculação, tá? E aí o que acontece? Esse parasito ele vai crescer, vai se desenvolver dependendo do aumento do pH vaginal. Então o que acontece? Os parasitos obrigatoriamente eles precisam de um pH entre 5 até 7,5 e aí o pH vaginal ele fica aí entre cerca de 3,8 até 4,5. E fato é que o período de incubação do parasito ele se dá aqui entre 30 a 20 dias e, consequentemente, ele se adere aqui ao epitélio do trato genital. E os sintomas aí surgem decorrentemente em função de uma resposta imunológica local contra as moléculas aí que são liberadas pelo parasito. E, consequentemente, não menos importante, um outro aspecto muito interessante é que você tem aqui a formação de pontos hemorrágicos.
E aí, quais são as sintomatologias? Os sintomas mais clássicos em mulheres são: geralmente trata-se de uma patologia assintomática, no entanto, você pode ter aqui a presença de um corrimento vaginal fluido, com aspecto amarelo, esverdeado, bolhoso, extremamente fértido. Pode ter aqui um prurido ou irritação vulvovaginal, ou seja, vai ter muita coceirinha ali na região vulvovaginal. E, consequentemente, tem-se aqui, apresenta-se dor no ventre ou ao urinar. Já no homem, é, geralmente é assintomática. O que pode ter aqui é uma uretrite com fluido leitoso, prurido na uretra e, consequentemente, um desconforto durante o processo de urina. Outro aspecto importante, pessoal, que vocês precisam se ater é que quando a gente está falando da tricomoníase, e essencialmente aqui durante a gestação, tem alguns aspectos que são de interesse que a gente pontue nessa aula. Primeiro, em decorrência do processo inflamatório que é oriundo da infecção pelo Trichomonas vaginale, isso daqui pode acarretar aqui algumas alterações na membrana fetal, tá? E aí o que que acontece? Essas alterações na membrana fetal são decorrentes da infecção e isso daqui pode acabar por acarretar aqui uma ruptura precoce. E essa ruptura acaba por desencadear aqui um parto prematuro ou até mesmo um recém-nascido aí com baixo peso e até mesmo um caso de morte neonatal. Os sintomas pós-parto podem surgir aí como endometrite, pós-parto e etc. E aí, por fim, mas não menos importante, um outro detalhe é que, além disso, essa resposta inflamatória ela pode alterar toda a estrutura tubária. Ou seja, esse processo inflamatório acaba destruindo aqui as células tubárias e, consequentemente, as células ciliadas presentes ali na mucosa tubária, e, consequentemente, isso acaba acarretando o interrompimento do fluxo do espermatozoide ao longo da tuba uterina, tá? Então, um aspecto interessante é que muitas mulheres com histórico de tricomoníase têm aí cerca de 2 vezes mais casos de infertilidade do que mulheres não infectadas. Outro aspecto interessante a ser destacado aqui é a tricomoníase e o vírus HIV, tá? A resposta contra o tricomonas vaginalis pode aumentar a exposição e, consequentemente, a infecção do HIV. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas como que acontece isso aí? Vamos lá. Como eu falei anteriormente, um dos sintomas muito clássicos aqui na infecção pelo Trichomonas vaginale é a formação aqui de pontos hemorrágicos aí na mucosa. E, consequentemente, essa formação de focos hemorrágicos permite aqui um acesso direto do vírus à corrente sanguínea. Não menos importante, a resposta imunológica que o corpo desenvolve frente ao parasito envolve a mobilização dos linfócitos CD4, que é uma célula-alvo aqui do vírus do HIV. Ou seja, olha que doideira. Forma um ponto hemorrágico, recruta a principal célula que o HIV tem tropismo. E aí, consequentemente, o parasito ainda consegue degradar uma protease presente ali no trato genitourinário que acaba atrapalhando o ataque do HIV à célula CD4. E aí, pessoas com tricomoníase têm cerca de 8 vezes mais chances tanto de se infectar quanto de transmitir o HIV. Agora, sobre os aspectos epidemiológicos, é importante a gente ainda frisar novamente que trata-se aqui da IST não viral mais comum do mundo. Então, só para vocês terem noção aqui, a incidência anual é de cerca de 170 milhões de casos, tá? A incidência aí depende de fatores como a outras ISTs, perdão, não EDSTs, que é, por exemplo, a questão da idade, atividade sexual, o número de parceiros sexuais e, eventualmente, aí, co-infecções com outras infecções sexualmente transmissíveis, tá? E a prevalência aqui é geralmente em grupos aí socioeconômicos mais baixos, tá? É incomum durante a infância e os casos de transmissão aqui de mães infectadas chegam a 5% e a prevalência em homens aí é cerca de 50 a 60% menor do que mulheres, tá? O diagnóstico é inviável, se assemelha a outras ISTs aí, laboratorialmente. No que a gente pode fazer? No homem, a gente pode fazer a pesquisa aqui dos parasitas em material uretral, coletada aí com suave, e a pesquisa em amostras de sêmen. Na mulher,
A gente faz aqui a pesquisa de parasitas em material do trato vaginal coletado com suave. E por fim, os testes mais imunológicos aqui. Eu e Elisa, a gente faz pesquisa aqui de IgGs específicos. No entanto, não é muito utilizada aqui na rotina de diagnósticos. A profilaxia e tratamento é semelhante às demais ISTs, então perpassa pela ideia de você fazer uma conscientização aqui da prática sexual com preservativos e, consequentemente, o tratamento das pessoas que eventualmente foram infectadas. E os tratamentos mais clássicos aqui está associado com o metronidazol, o timidazol, omidazol, niromidazol, canidazol e o secnizadol. Senexicazol. Opa, perdão. Beleza? E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, dá o seu like, se inscreve, compartilha o vídeo, ativa o sininho de notificação e deixa seu comentário aí, tá bom? Beijão e até a nossa próxima aula. Fui!